A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, abriu consulta pública sobre proposta de regras mais rigorosas contra passageiros indisciplinados. A ANAC afirma que estes passageiros são um risco à segurança operacional e causam desconforto e transtornos aos demais. Só para se ter uma ideia, no ano passado foram 2 casos registrados por dia, em média. No caso de condutas gravíssimas, o passageiro pode até ser impedido de voar por 12 meses. Porém, as companhias vão ter que assegurar o direito a uma ampla defesa. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o especialista em direito do consumidor, o advogado Felipe Vieira. Mais uma vez conosco aqui no Issa Bahia. É sempre um prazer recebê-lo, Felipe. Seja bem-vindo, bom dia. Tudo bom? Muito bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes, dentre os quais eu me incluo, na rotina normal. Bom dia também, Ernesto. Bom dia, minha querida amiga, a todos da bancada aqui. Pois é, proposta da ANAC está sendo aí discutida, prevê a possibilidade de proibição de voo por 12 meses para passageiros indisciplinados. Como é que você avalia a proporcionalidade dessa punição em relação aos atos cometidos, hein, Felipe? Eu acho que a grande pergunta é quais atos serão considerados atos de indisciplina. A gente sabe que se levarmos ao extremo, tal qual a proposta de ficar até 12 meses sem viajar, pode ser exatamente a vedação ao direito de ir e vir. É de se pensar que a gente está num país de dimensões continentais. Você não tem linhas férreas que dê uma viagem rápida para uma distância longa. Viagens de ônibus, por vezes, são estafantes. Então, a via aérea, em muitos dos casos, é a única opção de uma viagem emergencial. Seja por uma situação de família, seja por uma proposta de emprego, por uma proposta de trabalho. Então, a gente está lidando com algo que pode chegar a um extremo muito pesado para a pessoa, que é de 12 meses sem poder viajar. Quer dizer, poderia ser uma medida inconstitucional? Em algum grau, isso está sendo ou deverá ser discutido ao longo dessa consulta pública. E eu digo isso porque, se a gente considerar os maiores atos de indisciplina, é a agressão física direta a alguém. Essa agressão física, o Código Penal já cuida como um ato. O que eles consideram ali, você chegar às vias de fato. Você tem os crimes de lesão corporal, você tem os crimes todos que violam a integridade física de uma pessoa, isso por si só já estaria legislado, já estaria regulado. Agora, o que nos preocupa é exatamente a definição do que é considerado um ato de indisciplina que possa gerar, por exemplo, essa sanção. E a segunda pergunta que cabe também reflexiva e que a gente espera que seja respondida nessa consulta pública, Jefferson, é saber quem vai aplicar essa medida. É a ANAC, é a própria empresa? Porque, note, a gente está sobre um potencial risco, eu não estou definindo, até porque a consulta pública ainda está aberta até o dia 14 de agosto. Potencialmente, a empresa tenha os seus funcionários vivenciando uma experiência ruim, que seria de ser desrespeitado, de ser afrontado, de ser confrontado em muitos casos. A empresa vai relatar o fato e a própria empresa pode impedir que aquela pessoa viagem. Então, você está dando todo o poder processual, administrativo, para uma determinada empresa, depois taxar. Se aquele consumidor é indisciplinado, ele vai ficar sem viajar comigo. E quando a empresa comete o que a gente pode chamar de indisciplina, quando a empresa atrasa o voo, quando cancela o voo, quando não informa corretamente os passageiros... E aí, Ernesto, você já vai cirurgicamente em um outro ponto bastante sensível dessa consulta. O que é que levou aquele consumidor a reclamar? O que é que levou aquele consumidor a estar enfaticamente defendendo o seu direito? O consumidor, ele não sai de casa, pelo menos é a regra normal, com o propósito de reclamar. Mas ele vai para o aeroporto e se depara com uma viagem que foi cancelada, com um voo que foi atrasado, com uma poltrona que foi vendida em duplicidade, com uma mãe que está viajando com seu filho, seja ele uma criança especial ou não, ou uma pessoa que está viajando com seu idoso, seja ele portador de qualquer necessidade ou não, e ela não pode sentar do lado, porque se quiser tem que pagar mais. E aí você vai defender o seu direito de estar acompanhando a sua criança, ou ainda na porta da aeronave, a sua bagagem de mão precisa ser despachada porque o voo está lotado e tal, isso, aquilo. Você tem a bagagem de mão com notebook, com um dispositivo eletrônico, com uma alimentação especial, porque com alguns passageiros têm medicamentos que e você precisa despachar, é obrigado, porque senão você vai pagar taxa. O
que é que eu quero dizer com isso? No mais das vezes, essas reclamações que o consumidor é levado... Tem fundamento, né? Tem um fundamento causado pela própria companhia aérea, que é a companhia aérea que vai julgar se aquela pessoa foi indisciplinada ou não. E volto a insistir, já há condutas cobertas para o excesso, agressão física, agressão psicológica, agressão verbal. Você já tem, por exemplo, a situação de injúria racial, você tem a situação de racismo, você tem a situação de preconceito. Tudo isso já está coberto pela legislação penal. Que se aplique, então, essa lei. Será que, de fato, é necessário criar uma nova ordenação em que ainda não ficou definido quem vai punir, como vai ser punido? Então, isso realmente precisa ser... O que está sendo explicar. punido exatamente? E né? o que exatamente está sendo punido? Agora, essa discussão ela não acontece, na verdade, por um vácuo que fica aí, pela falta de atuação da ANAC. Seria uma subjetividade. A princípio, nós olhamos com bons olhos que a ANAC tenha atentado para esse fato e esteja buscando. Então, a busca de uma consulta pública é louvável. Só que a forma como ela já é anunciada como passageiros indisciplinados podem nos levar... Já tem um pré-julgamento aí. A dois raciocínios. A culpa é do passageiro. E que eu não preciso nem explicar porque Ernesto, mais uma vez, vai no ponto cerne da questão. Ela já começa sugerindo que o passageiro é indisciplinado. Vamos fazer o seguinte, faz uma consulta pública para punir as empresas que são mal fornecedoras no mercado. Olha como muda o paradigma. Olha como muda aquele que dá causa à reclamação. Se você for, Jefferson, a uma agência de viagens, ou só tiver no rede social, Instagram, Facebook, WhatsApp, você começa a receber uma série de publicidades. Em todas elas, vai vender a sensação de ir para uma casa no litoral norte, que você tem uma churrasqueira e muita coisa, você vai ter uma viagem, então você vende também uma emoção. A emoção de uma lua de mel, uma emoção de uma viagem para o exterior, a emoção de conhecer o Brasil, como de fato o turismo deve ser estimulado, vende a emoção. E essa emoção, digo, enfática na defesa do seu direito, pode ser punida. Ele vende a emoção e na hora que você está ali emocionado frustrado, pela vontade... Pé da vida. Não, você tem que se comportar direitinho, civilizadamente. Estou vendo aqui que a ANAC promete assegurar o direito à ampla defesa para esses passageiros indisciplinados. Na prática, como é que você enxerga essa adoção ou essa implementação desse direito pelas companhias aéreas? Quais desafios legais você acha que podem surgir? O que a gente pode ter aqui são as definições, porque se a gente tem, note, a legislação, só explicando um pouco a dinâmica do direito. A legislação feita no Congresso Nacional por leis e representantes do povo brasileiro. Estão lá deputados, senadores, reticência. Aquela lei que deixa um termo subjetivo ou em aberto, é muito comum a gente ver na lei dizendo a matéria será regulamentada por ato normativo, reticências ou qualquer outros atos legislativos. É que a gente chama de legislação em sentido amplo. E essa legislação é feita por decreto ou por resoluções ou instruções normativas da agência reguladora. Aí você tem a agência reguladora do petróleo, do transporte, da telefonia, da energia, né? A exemplo de todas elas. Aí a gente vem para a ANAC. A ANAC, quando busca isso, volto a dizer, é louvável a iniciativa, desde que, ao final, Jefferson, defina exatamente o que é a indisciplina, quais são os atos processuais que vão estar, o que é considerada essa ampla defesa e contraditório, que, de novo, Ernesto, está na Constituição, é o mínimo que ele tem que assegurar, só que 5 dias para a empresa cujo funcionário sofreu o ato de indisciplina de agressão. A própria empresa sofreu a agressão através do funcionário, a própria empresa vai receber a defesa ou a arguição da pessoa, vai dar a ampla defesa de 5 dias. Será que é a própria empresa que sofreu que vai julgar? Então, essas questões, o desafio legal é ter a imparcialidade, garantir a efetiva defesa do seu direito. E tem mais um detalhe, Jefferson, Ernesto, ouvintes. Como é que você vai provar que aquela aeronave não saiu no horário? Se todos os registros documentais também são gerados pela própria empresa. Você nota como há um poder muito grande que as empresas têm e que através da consulta pública precisa ser dado também à população, ao cidadão? Então, nosso receio é que não haja um engajamento dos órgãos
de Proteção e Defesa do Consumidor, quem tem a bandeira para defender coletivamente o consumidor, e a consulta pública, ao final, acabe legitimando esses atos, porque ele vai dizer, não, nós fizemos consulta pública e todas as contribuições vieram nesse sentido. Aí quem é que contribui? A própria empresa aérea, quem contribui? As bancadas que defendam as empresas, e eu não quero demonizar as empresas, é deixar muito claro isso aqui. Mas precisa haver essa imparcialidade, precisa haver essa gestão correta e a representatividade do consumidor. Tem outro ponto que também avalio como polêmico, que é o compartilhamento de dados dos passageiros indisciplinados entre as companhias aéreas. É uma das propostas também defendidas pela ANAC. Quais implicações legais e éticas desse compartilhamento de informações, Felipe? E aí caberia toda uma manhã para a gente discutir, inclusive vou ver se eu monto um seminário, Jefferson, aceitando essa questão, vai ser a pergunta-chave quase de uma pesquisa de mestrado, mas o que a gente pode resumir é o seguinte: você tem uma companhia aérea que gerou um problema para um consumidor, para um passageiro, que foi tido por ela como indisciplinado, e ela vai dizer, ó, você vai ficar, que aí a gente está levando aqui ao limite, que é o que precisa ser contornado, você vai ficar 1 ano sem viajar comigo, mas vai ficar 1 ano sem viajar com a empresa A, com a empresa B, com a empresa C, porque todo mundo já está sabendo que você é uma pessoa indisciplinada, que você seria um ficha suja. Aí você já parte do pressuposto de novo, Ernesto, como você colocou. É o passageiro que é indisciplinado por defender o seu direito. Ele pode não utilizar os meios corretos. Esse pessoal vai para o aeroporto só para brigar com a companhia aérea, rapaz. É impressionante. Não tem nenhum interesse em viajar, vai ali só para poder desperdiçar. Então bota um psicólogo ali no balcão de atendimento, um assistente social. E tem a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito. É uma iniciativa essa de compartilhar os dados com as companhias aéreas que se alinharia com essa LGPD, Felipe? Totalmente, porque a Lei Geral de Proteção de Dados vai dizer que os seus dados pessoais sensíveis estarão protegidos de um compartilhamento indevido. Como a gente tem diversos exemplos no dia a dia em que você, até para entrar num site, você precisa se cadastrar, botar todos os seus dados. Então seria um compartilhamento ilegal esse daí? A princípio, é necessário avaliar como e sob qual justificativa vai estar sendo compartilhado para que, então, ele seja taxado como um compartilhamento ilegal. A princípio, eu diria, é um compartilhamento indevido, desnecessário e, por vezes, pode ser até imoral. Sobre o aspecto da ilegalidade, precisa acontecer, sabe, Jeff? Para a gente estudar, de fato, o caso concreto. Então, é algo bem sensível. Você toca em um ponto fundamental, que o consumidor, que o ouvinte aqui da Tarde FM também precisa estar atento. E, se puder, mandar a sua contribuição é fácil, é acessível, é através do próprio site da ANAC, tem uma plataforma, né, de participação, quem tem conta ali no gov.br, que é o mesmo de Bolsa Família, de você ter ali a carteira digital de trânsito, todo aquele cadastramento feito pelo governo federal. Você pode acessar o site da ANAC, manifestar a sua insatisfação e com isso daí a gente ter talvez um tangenciamento para um melhor resultado dessa consulta. Você que viaja, está na espera, esperando um voo, está no intervalo de um voo para outro, aproveita e opina na consulta pública, porque quando eu li, eu não acreditei. Quer dizer, que a ANAC é como se ela estivesse terceirizando uma parte da responsabilidade dela como órgão fiscalizador e ela está delegando exatamente para a empresa que é fiscalizada por ela. Perfeito. É surreal. É uma coisa assim que beira que é o realismo fantástico, como é que é esse negócio aí. E, de novo, parte do pressuposto de que o consumidor que teve o seu direito desrespeitado, ele que foi desrespeitado, é ele que é o indisciplinado. O foco, o paradigma, o que está sendo buscado, talvez, justificar, é a indisciplina desse consumidor. Agora, também seja feita aqui a defesa dos funcionários, dos operadores, da tripulação, que vivem diversas situações, toda a minha solidariedade. Pressões violentas, inclusive. De um lado e de outro, de consumidor e de empresa. Da própria empresa. Mas o que a gente quer, de fato, é que a empresa respeite o consumidor, tal qual respeite, por exemplo, o seu trabalhador. Na relação de consumo, a parte vulnerável é o consumidor. Na relação de trabalho, a parte vulnerável é o trabalhador. Então, comissão, comissários, tripulantes, viajantes, passageiros,
estão do mesmo lado, sendo vitimados, porque são eles que estão ali, no ponto de toque, no ponto de embate. Sempre bom ouvir essa aula de defesa do consumidor. Seu Felipe Vieira, um prazer recebê-lo mais uma vez conosco aqui. Advogado, especialista em direito do consumidor. Sempre muito bom, viu? Então, sempre à disposição de uma ligação, de uma mensagem ou até de uma consulta pública para a gente estar aqui falando com o ouvinte da Tarde FM. Valeu, Felipe. Um abraço forte. Até uma próxima, então. Tchau, tchau, gente. Agora são 7h50 na Tarde FM.